Amém. Podemos sentar, irmãos e irmãs? Quero saudá-las e saudá-los na graça, na paz e no amor do Senhor. Amém? Amém. Nós temos um tema, amados, amei o tema da igreja. Amei o tema da igreja. Amando a igreja sendo um corpo. 33 anos de vida e missão. Eu cuidando de você, você cuidando de mim e Deus cuidando de nós. Amei o tema da igreja. Pensar a igreja, irmãos e irmãs, é pensar a nossa comunidade de fé. Pensar a igreja é pensar o espaço do ajuntamento onde a expressão de fé se torna realidade. Pensar a igreja é pensar o espaço de adoração compartilhada. Pensar a igreja é pensar a possibilidade de abrir o coração para o irmão, como diz a palavra do Senhor, e numa confissão, usufruir do princípio de cura, que a palavra do Senhor diz: confessai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros e sereis curados. Pensar a igreja, irmãos e irmãs, é pensar naquilo que o Senhor planejou e que Ele tornou realidade no sacrifício da cruz do Senhor Jesus, quando a semelhança do primeiro Adão, fez Deus Adão dormir, abriu-lhe o lado e criou-lhe uma mulher. Quando Jesus estava na cruz, o seu lado foi aberto e ali nasceu a igreja. Diga aleluia. Pensar a igreja, irmãos e irmãs, é pensar essa comunidade de fé, que nos exercita, é claro, na tolerância, nos exercita na paciência, nos exercita no cuidado, mas nos exercita, irmãos e irmãs, na caminhada conjunta. Então pegue na mão da pessoa que está do seu lado e diga: estamos juntos, irmão. Diga assim para ele ou para ela: estamos juntos até debaixo da água de Praia Grande. Amém ou misericórdia? Fala assim: por você eu entro numa fornalha, sim ou não? Isso é ser igreja, irmãos e irmãs. Porque no mundo se diz assim: por esse aí eu não ponho a mão no fogo. Eu vou dizer uma coisa para você: quem é a igreja, entra na fornalha junto, sim ou não? Em nome de Jesus. Então pensar a igreja, irmãos e irmãs, é pensar esse espaço extraordinário de manifestação visível da graça e do amor de Deus. E aí, amados e amadas, eu vou dizer uma coisa para vocês, que vinha ao meu coração e que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Eu queria dizer para vocês que nós passamos luta como igreja, sim. A Bíblia não faz questão de apresentar igrejas perfeitas. Eu não sei se você já prestou atenção. A palavra do Senhor diz que a igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons e cheia de problema. A Bíblia, quando fala das 7 igrejas no Apocalipse, para cada uma delas há uma necessidade. Para cada uma delas há uma falha. Você é muito boa, mas você abandonou o seu primeiro amor. Você é muito boa, mas você se deixou levar pelos ensinos dos que não procedem. Você é muito boa, igreja, mas você deixou aquém aquilo que deveria ser realizado. Para dizer para mim e para você que é possível não ser uma igreja perfeita, mas é possível ser uma igreja feliz. Diga aleluia. Oh, irmão, que boca mole. Fala comigo, aleluia. Dá um sorrisão para a pessoa que está do seu lado e diga: é possível ser feliz com Jesus. Não que essa boca mole, irmãos, a pessoa não vai acreditar. Diga de novo: é possível ser feliz com Jesus. Nós podemos não ser uma igreja perfeita, mas nós podemos ser uma igreja... Oh, irmãos, me ajuda aí. Nós podemos não ser uma igreja perfeita, mas podemos ser uma igreja... Então olha de novo para a pessoa que está do lado, mostra os dentes enquanto você tem. Em nome de Jesus, amém? Irmãos e irmãs, é verdade que no ajuntamento, queridos e queridas, há uma diversidade muito grande de formas. Tem gente aqui, querido, que inclusive está fora de forma, mas a graça do Senhor está sobre ele e sobre ela, amém, querido? Em nome de Jesus. É possível, irmãos, né? Mas a glória para todo tipo de vaso. Por exemplo, a glória de ser um vaso do tamanho do pastor Israel é caber bastante da graça de Deus. Amém ou misericórdia, irmãos? A glória de ser um irmão dessa estatura aqui, irmão, fica em pé, irmão, por favor, né? Tu, irmão, tu, olha isso, irmão. Olha a diferença, nem vou mandar o pastor levantar. Pode sentar, querida. Sabe qual é a glória de ser um vaso dessa grossura? É transbordar com facilidade o que recebeu, irmão. Então põe a mão na pessoa que está do lado e diga: não importa o tamanho da sua forma. Deus é Deus de toda graça. Amados e amadas,
No meio da igreja nós temos pessoas diferentes, nós temos pessoas mais animadas, menos animadas, nós temos pessoas mais sorridentes, menos sorridentes, nós temos pessoas mais apreensivas, pessoas mais relaxadas, nós temos pessoas que gostam de falar, pessoas que gostam de ficar mais em silêncio, nós temos no meio da igreja gente que gosta de cantar bem alto, nós temos gente que faz sim ou não? Nós temos no meio da igreja gente que gosta de pular, sim ou não? Aqui nessa igreja tem ou não? Não prestei muita atenção. Amém ou misericórdia? Nós temos nessa igreja provavelmente gente que pula para cima e tem gente que pula para baixo, que nem o Júnior. Não sei se os irmãos perceberam, né? A gravidade já não deixa mais o Júnior pular para cima, então ele faz assim e faz de conta que ele pulou. Você entendeu? Percebeu a estratégia? No meio da igreja há uma diversidade, queridos. Mas essa diversidade, ela não vem para trazer distanciamento, ela vem para nos enriquecer na caminhada cristã. No tempo de Jesus, queridos e queridas, também havia comunidades religiosas, e eles chamavam de sinagogas. E nas sinagogas, queridos e queridas, Jesus também encontrava uma diversidade muito grande de pessoas. Tinha escribas, tinha fariseus, tinha saduceus, tinha doutores da lei, tinha multidão, tinha discípulo, tinha tanto tipo de gente diferente, gente que lia a lei de forma diferente, que aplicava a lei de forma diferente, que pensava a lei de forma diferente, mas que estavam ali, juntos, lendo a palavra do Senhor, para que eles pudessem crescer na comunhão naquele lugar. Para dizer para mim e para você, irmão e irmã, que é possível ser diferente sim, mas é possível juntos ser feliz. Diga aleluia. Que boquinha mole. Diga, é possível ser diferente, mas é possível ser feliz. E aí eu vou dizer uma coisa para você. Olhando essa diversidade de tipos de pessoas que estavam na sua época, o Senhor Jesus destaca um tipo de pessoa, e eu não sei quanto a você, mas eu quero ser reconhecida pelo tipo de pessoa que Jesus destaca. Ele diz, tem um tipo de pessoa que se destaca, não importa o quanto ela conhece ou deixa de conhecer da lei. O que importa é a visão que ela tem do presente com vistas ao futuro. Sabe que tipo de pessoa era esse? Uma pessoa feliz, a quem ele chama de bem-aventurados. Quem é o bem-aventurado? É alguém que vive hoje a perspectiva do amanhã. É alguém que vive a luta hoje, crendo na vitória amanhã. É alguém que chora hoje, sabendo que as lágrimas serão enxugadas amanhã. É alguém que pode até passar fome hoje, mas espera a provisão de Deus no amanhã. É alguém que aprendeu a estar diante do ordinário, crendo no extraordinário. Aprendeu a estar diante da dor, crendo na cura. Diga glória a Deus. Quem é essa pessoa, queridos e queridas? A palavra do Senhor diz que são os bem-aventurados. Que são bem-aventurados? São os mais que felizes. Então diga, essa igreja. Diz direito, irmão. Eu estou quase pondo o microfone na boca do pastor, que é o único que fala direito. Diz direito, irmão. Fala assim comigo, essa igreja é bem-aventurada. Dá um sorrisão e diz, essa igreja é mais que feliz. Wesley dizia o seguinte, irmãos e irmãs, um homem pode se alegrar com o nascimento do seu filho, uma mulher pode se alegrar no dia do seu casamento, mas só é feliz quem conhece a Jesus. Quem conhece a Jesus aqui? Então diga, eu sou feliz. Não é que essa boca mole, diga, eu sou feliz. Eu sou feliz porque eu conheço a Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. As pessoas passam a vida inteira buscando a felicidade porque elas ainda não entenderam que só há uma possibilidade de ser feliz sobre a face da terra, que é conhecer a Jesus. Porque a felicidade é um estado de vida em Jesus. Diga aleluia. Jesus fala sobre um tipo de pessoa. E ele faz isso certamente influenciado pelo salmista, que fala sobre esse tipo de pessoa. E sobre esse tipo de pessoa que eu quero destacar. A igreja que nós somos aqui neste lugar. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 1. Abra a sua Bíblia no Salmo 1. Nós vamos ler só alguns versículos. Nós vamos ler somente o versículo 3. Ok, irmãos? Quem achou, diga pronto. Vou esperar até meia-noite desse jeito, irmãos. Quem achou, diga pronto. Fique em pé, vamos ler a palavra do Senhor. Vamos ler juntos, queridos e queridas, ainda que as nossas versões sejam diferentes. Diga comigo. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Agora, no lugar do ele, diga eu.
Diga, eu sou como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto eu faço será bem sucedido. Agora levante a mão sobre a igreja, diga, essa igreja é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ela faz é bem sucedido. Diga glória a Deus. Põe a mão sobre a sua Bíblia e nós vamos orar. Somos-te gratos, Senhor, pela tua bondade, somos-te gratos pelo teu amor, somos-te gratos pela tua palavra, somos-te gratos pela tua presença neste lugar. Somos-te gratos, Senhor, pela presença do teu Santo Espírito, que é a unção da verdade, que retira de sobre nós, Senhor, toda a possibilidade do engano e nos leva, Senhor, ao conhecimento daquilo que o céu estabeleceu, a fim de que nós possamos ser guiados pelo céu neste lugar, em Cristo Jesus. Amém e amém. Podeis vos sentar, irmãos e irmãs. Amados e amadas, a palavra do Senhor, ele vem num trecho anterior, e você provavelmente conhece, quando ele diz que bem-aventurado é o homem, e certamente a mulher, que não anda no conselho do ímpio, não se assenta na roda dos não se assenta na roda de escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Né? E aí ele diz, essa pessoa é como árvore plantada junto à corrente de água. E aí vem o texto que nós lemos. Queridos e queridas, a palavra do Senhor chama a minha e a sua atenção para essa comparação entre a pessoa que é bem-aventurada, a pessoa que é feliz, a igreja que é feliz, e algumas características que ela apresenta nesse pequeno texto do trecho que nós lemos da palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz, queridos e queridas, que nós somos comparados às árvores. Eu não sei quanto a você, mas quando eu era pequena, a árvore era apenas um lugar para se brincar embaixo. Isso faz bem pouco tempo, amém, irmãos? Quantos estão comigo? Eu não sei porque as pessoas riram. A árvore era um lugar para se brincar. E o lugar errado para se brincar em dia de chuva. Porque é exatamente para ali que vão os raios. A árvore era lugar para a gente brincar, era lugar para a gente se esconder, a árvore era lugar para a gente procurar alimento. E aí vem a máxima de que árvore que dá fruto leva pedrada. Põe a mão sobre a pessoa que está do seu lado e diga, não chora não, irmão, deixa Deus te usar. Quanto mais fruto você der, provavelmente mais pedras você vai receber. Amém ou misericórdia? Mas as pedras vão estabelecer um caminho de vitória diante dos teus pés, cujo Senhor é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. A árvore, queridos e queridas, era na realidade esse tipo de lugar que se tornou alvo de estudo, alvo de preocupação, se tornou alvo de leis. Hoje, para você cortar uma árvore, você tem que procurar alguns lugares do governo, você tem que pedir autorização, né? As pessoas até cortam sem autorização, mas está errado, porque hoje há uma preocupação muito grande com a árvore. E aí, queridos e queridas, eu lembro quando o nosso filho Igor era pequeno, uma vez fizeram um exercício com ele na escola e eu fiquei impressionada de quanto aquele menino estava impregnado do Evangelho. Porque perguntaram assim para ele, Igor, ele tinha 5 anos de idade, se você fosse um objeto, que objeto você queria ser? Ele falou, uma lâmpada. Aí perguntaram assim para ele, se fosse um bichinho? Ele falou, um peixe. Se fosse uma árvore, aquela que dá uva. Eu falei, meu Deus, esse menino está impregnado de Bíblia. Que coisa gloriosa, né? Porque é natural, queridos e queridas, que nós associemos essa figura à nossa vida. A palavra do Senhor fala muito comumente sobre árvore, irmãos e irmãs. A palavra do Senhor cita em muitos momentos a árvore, mas só para você entender, esse tipo de árvore que nós precisamos ser e manifestar através dos frutos, quem nós somos na realidade, ela tem 2 partes. Diga comigo, a árvore tem 2 partes. Não com essa boca mole, diga 2 partes. A parte que se vê e a parte que não se vê. Da parte que se vê, irmãos e irmãs, nós temos então as características que nós reconhecemos que tipo de árvore é. É na parte que se vê. Porque é pelo que se vê na realidade que a gente denota que tipo de experiência a gente tem ou quem a gente é. As pessoas, elas não conhecem a nossa parte obscura, a nossa parte secreta. Eles veem o que está diante dos olhos deles. E é preciso que eles olhem para nós e reconheçam que nós somos frutíferos, é preciso que eles olhem para nós e reconheçam que nós somos boa árvore.
A palavra do Senhor diz que daquilo que se vê, o justo é comparado como a palmeira. Florescerá como a palmeira, irmão. Diga comigo, a palmeira. Não é o Palmeiras. Amém? Todo espírito de engano está repreendido nessa hora. Os irmãos estão comigo, amém? É a palmeira. O justo florescerá como a palmeira. Você sabe o que é ser uma palmeira, irmão e irmã? Eu não sei se você já plantou uma palmeira perto de algum terreno, perto da sua casa. Mas a palmeira é aquele tipo de árvore que depois que você planta, que se você se arrepender, vai ter que engolir para o resto da vida. Porque ela toma de tal forma conta da raiz, a raiz toma de tal forma conta do terreno que não tem mais como você pode dobrar, você pode cortar, você pode curvá-la, mas você não consegue mais arrancar, exceto se você fizer um grande buraco no lugar. Quando a palavra do Senhor diz que nós somos como árvore, e árvore como a palmeira, o Senhor está dizendo que a gente passa luta sim, a gente passa dificuldade sim, a nossa fé é colocada em prova sim, mas aquele que está plantado na presença do Senhor não será mais arrancado. Amém ou misericórdia? Quantos estão lá? Diga, eu estou. Bate o pé no chão e diga assim, eu estou lá, irmão. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos compara com muitas árvores. A palavra do Senhor diz que nós somos plantados como carvalhos de justiça na casa do Senhor. E eu não sei se você sabe, mas o carvalho ele não tem uma forma muito bem definida na sua copa. Porque o que define a copa de um carvalho são as muitas tormentas que lhe afligem. Diga comigo, aleluia. Vai, irmão, na pessoa que está do seu lado, diga o que te dá forma, irmão, como varão e varoa de Deus, são as muitas lutas que tu passas, os muitos ventos contrários, as muitas dificuldades, os muitos levantes do inferno, irmãos e irmãs. Esses dias atrás, estava compartilhando com um grupo de pessoas, estava lembrando eles, na realidade, que às vezes as pessoas olham para nós e dizem assim, ai, eu quero ser um homem igual o pastor Israel, só sabe quem passa, sim ou não? É ou não é ser bênção? Ele é uma bênção. Mas você sabe qual é a trajetória de dor e luta deste homem? A gente passa por lutas, irmãos. E outro dia alguém falou assim, irmã Soraya, quando eu crescer, quero ser uma mulher igual a você. Eu falei, pega ela, Jesus. Falei, você não tem noção do que você está pedindo. Mais ou menos igual o outro. Você tem certeza que você quer isso mesmo? Você não tem noção do que você está pedindo. Eu estava lembrando para esse grupo que quando eu fui nascer, meu pai não era evangélico, a minha mãe era evangélica, minha mãe já era casada com meu pai há muito tempo, já tinha 3 filhos. Quando ela começou a sentir o sintoma pela 4ª vez, e aí ela falou assim, Deus, eu não posso ter mais um filho com um homem desarrumado desse. Meu pai era alcoólatra, meu pai era um homem que se lançava na prostituição. Ela falou, não posso ter mais um filho com um homem desse. Ela disse que fez tudo para perder a gravidez, não perdeu. Aí ela disse, já que vai nascer, que seja homem. Era eu, irmãos. Você entendeu? Porque eu podia não fazer parte dos planos dos meus pais, mas eu já era parte dos planos de Deus sobre a terra. Eu podia não ser parte dos sonhos dos meus pais, mas eu já era parte dos sonhos de Deus sobre a terra. E aí, queridos, eu nasci, mas eu vou dizer uma coisa para você. É uma vida calcada e trabalhada na sua copa com muitas lutas. São muitos ventos contrários. Quando eu tinha 1 ano e pouco, irmãos, isso há bem pouco tempo atrás. Meus pais foram veranear lá em João Pessoa. Nós tínhamos uma casa lá e meus pais foram veranear. Eu era bebê, eles deixaram no berço. E aí foram para lá e deixaram uma moça tomando conta de mim. E faltou energia, a moça inteligentemente resolveu colocar uma vela no berço. Para se eu acordasse, não ficasse no escuro. E ela pôs a vela no berço. E a minha mãe disse que quando chegou só deu tempo de me tirar. O berço sucumbiu em chamas, irmãos e irmãs. O fogo já tinha pego todo o berço ao redor. Só faltava eu sair daquele lugar. É por isso que eu sou metodista, irmão. Eu sou praticamente um tição tirado do fogo. Igual Wesley. Eu passaria horas contando para vocês quantos ventos contrários, quantas tempestades têm batido na minha copa, irmãos e irmãs. Mas a palavra do Senhor, quando diz do justo, que é como justiça, plantado como carvalho de justiça na casa do Senhor, Ele não está falando somente daquilo que a gente aparenta. Ele está dizendo assim, olha, essa aparência que Ele tem, ela é tratada no meio dos muitos ventos, mas
Eu não sei se você sabe, o carvalho de justiça, ele é plantado um do lado do outro, um do lado do outro, e as raízes vão se entrelaçando, irmão, e depois não tem quem arranque, diga aleluia. Vire para a pessoa que está do seu lado, diga: eu estou entrelaçado com você, querido, não tem quem arranque. Amém ou misericórdia? Pega no braço assim, irmão, sabe aquele que a gente dá assim? Pega assim e diz assim: tente alguém nos arrancar daqui para ver se consegue. Não arranca mais, irmão. Nós estamos entrelaçados em nome de Jesus, irmão. Não há quem nos arranque agora, irmãos, em nome de Jesus. Amém, amados e amadas. A palavra do Senhor, queridos e queridas, nos faz entender que uma coisa é a parte que os homens veem, outra coisa é a parte que a gente vive. Mas eu vou dizer uma coisa para você: o que abençoa e fala alto aos olhos daqueles que nos veem é a parte que aparece, mas o que nos sustenta é a parte que não aparece. E a palavra do Senhor diz que nós somos como o cedro do Líbano, e eu não sei se você sabe, mas o cedro do Líbano chega a alcançar 100 metros a profundidade da sua raiz, porque ele se alimenta das águas profundas. Diga aleluia. Quantos querem ser um cedro do Líbano nessa hora? O cedro do Líbano consegue resistir no meio do deserto, queridos e queridas. Sabe por quê? Porque ele se alimenta da profundidade. O segredo está no secreto, e é no secreto que está o segredo de homens e mulheres de Deus. É o que a gente fala diante de Deus e a gente vive diante de Deus quando a gente está no quarto. Como disse o Senhor Jesus: entra no teu quarto, fecha a tua porta e falarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto te recompensará. É no secreto, irmão, que está o segredo. Homens e mulheres de Deus que foram levantados fortemente para abalar igrejas, para abalar nações, foram levantados porque tinham raízes fincadas no secreto. Diga aleluia. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo, irmão? É claro que a gente vem neste lugar para testemunhar, mas o que te sustenta é aquilo que tu experimentas na presença do Eterno. É aquilo que você fala diante do Eterno que te alimenta, irmão, irmã. É aquilo que o Eterno fala contigo no secreto que te fortalece e te mantém em pé. Amém ou misericórdia, irmãos e irmãs? Então diz a palavra do Senhor: é possível ser uma igreja feliz. Diga comigo: é possível ser uma igreja feliz. Quem é a igreja feliz? É uma igreja como? Que boca mole. É uma igreja como? Vire para a pessoa que está do seu lado e diga: eu sou uma árvore aos olhos de Deus. Mas não uma árvore qualquer, queridos e queridas. Deixa eu dizer uma coisa para você: as águas de cima dão exuberância na realidade, dão beleza, mas são as águas de baixo que dão vigor, que dão saúde, que dão sustento. E aí eu vou dizer uma coisa para você: a qualidade do terreno determina a qualidade do fruto que você vai dar. Aonde você está plantado, irmão, irmã? Diga comigo: junto à corrente de águas. Nós fomos visitar uma vez uma igreja lá em Sorocaba, e um irmão procurou, e ele estava falando de um problema que ele estava tendo na realidade com os filhos, porque ele tinha um terreno e ele resolveu construir 4 casas para os filhos no mesmo terreno. E aí no meio não podia construir nada, porque tinha ali uma árvore de romã, e ele falou assim: eu não deixei construir nada ali, mas aí uns queriam derrubar, outros não pode derrubar, e a família estava ali naquele, quase fazendo um concílio, né, uma coisa quase metodista, para decidir se derrubava a árvore ou não. Ele falou: irmã Soraya, sabe por que eu não quero derrubar? Porque essa árvore ela está em cima de um poço, e o que essa árvore dá não apodrece. Eu falei: como assim, irmão? Ele disse: é tão pura a água, é tão cristalina a obra na árvore, que o caqui cristaliza e não apodrece. Você está entendendo? O tipo de terreno onde nós estamos plantados determina a qualidade do fruto que nós estamos dando. Aonde você está, querido e querida? Diga comigo: sentadas muitas águas, fincado nas muitas águas, plantado nas muitas águas. Uma igreja feliz é uma igreja plantada junto à corrente de águas. Diga comigo: plantado junto à corrente de água. Põe a mão na pessoa que está do seu lado e diga: o seu fruto vai cristalizar e não apodrecer, em nome de Jesus. Quantos creem nisso, irmãos?
Então diz a palavra do Senhor que essa árvore está plantada junto à corrente de água. O que significa isso? Essa árvore, que é a igreja feliz é como uma árvore, e é uma árvore plantada junto à corrente de água. Ela tem um relacionamento saudável e produtivo com a água. O que significa isso? A água da palavra do Senhor, nós temos um relacionamento saudável com a palavra do Senhor nessa igreja. Amém, irmãos e irmãs? Diga para a pessoa que está do seu lado: quer ser feliz, querido? Leia a Bíblia, estude a Bíblia, medite na Bíblia, ore a Bíblia, cante a Bíblia, viva a Bíblia. Árvore plantada junto à corrente de água. Bota o pezinho um do lado do outro e diga: estou aqui, Jesus. Essa boca mole, diga: estou aqui, Jesus. Como diria um bom nordestino numa hora dessa, diga: olha eu aqui, Jesus. Ó meu pé, onde está? Está nas águas. Diga: eu estou nas águas, irmão. Uma igreja feliz é uma igreja cujos pés estão plantados junto à corrente de águas. Sabe, queridos e queridas, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Momento foto, só um pouquinho, deixa Deus te usar. Já foi, irmã? Já foi a foto? Ah, não foi? Ah, então tá bom. Sabe que a palavra do Senhor me fez entender um dia, queridos e queridas, estava pensando sobre essa questão de estar plantada as águas, e a palavra do Senhor me levou para o Evangelho de João. E eu não sei se você já percebeu, mas o Evangelho de João é praticamente o Evangelho das águas. A palavra diz no primeiro capítulo de João, que João estava batizando e Jesus se aproximou dele e Jesus foi batizado ali nas águas do Jordão, para dizer para mim e para você que uma igreja feliz é uma igreja que tem gente se batizando nas águas. Uma igreja feliz é uma igreja que tem gente se aliançando no reino. Uma igreja feliz é uma igreja que tem gente sendo conquistada para o reino. Amém, irmãos e irmãs? Capítulo 2 de João diz que Jesus foi chamado para uma festa, e diz a palavra do Senhor, e na festa acabou o vinho. Jesus então manda eles derramarem água no lugar, e à medida que a água ia sendo derramada, ela ia sendo transformada, para dizer para mim e para você que uma igreja feliz é uma igreja que vive continuamente o ato transformador do Evangelho. Diga para a pessoa que está do seu lado: eu não sou mais o mesmo crente que eu era 10 anos atrás. Se você não consegue dizer isso, irmãos e irmãs, você se arrancou de junto das águas. Nós não somos mais os mesmos crentes. Amém, irmãos e irmãs? Eu não sou, e eu não quero ser amanhã a mesma crente que eu fui até hoje, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Porque meus pés estão... Obrigado, pastor. Meus pés estão aonde, irmãos? Nas águas. Capítulo 3 diz a palavra do Senhor: Jesus se encontra com um homem chamado Nicodemos, e Nicodemos diz: Jesus, eu não consigo entender esse negócio, nascer de novo. O cara saiu, não dá para voltar. Que isso? Jesus disse: é preciso nascer da água e do Espírito. Uma igreja feliz, irmãos e irmãs, é uma igreja que tem gente sendo batizado nas águas, sim, mas sendo batizada no poder do Espírito Santo de Deus. Porque senão não dá para ser igreja. A igreja só passou a ser igreja depois do Pentecoste. A igreja só passou a ser igreja depois da descida do Espírito. Para dizer para mim e para você que não dá para ser igreja sem a unção da verdade. Põe a mão na sua cabeça e diga: eu quero essa unção. Uma unção que consegue discernir o que procede de Deus e o que não procede de Deus, o que é bom da parte de Deus e aquilo que não procede da parte de Deus, então não é bom. Amém ou misericórdia? Capítulo 4 de João diz a palavra do Senhor: Jesus estava viajando com os seus discípulos, encontrou uma mulher, mandou os discípulos comprar comida, encontrou uma mulher sentada junto a uma fonte de água que havia sido deixada pelo pai Jacó, e ele sentou naquele lugar, e aquela mulher, irmãos e irmãs, uma mulher de vida meia boca, uma mulher de vida questionável, foi com aquela mulher e não com doutores da lei, não com escribas da lei, que Jesus falou acerca da revelação da adoração, para dizer para mim e para você que não é porque nós somos, mas é por causa da graça. Foi com aquela mulher que Jesus falou para dizer para mim e para você que uma igreja feliz é uma igreja que aprendeu a adorar, porque sabe e conhece o Deus a quem serve. Quem é seu Deus? Digo: meu Deus é o Todo-Poderoso. Quem é Deus para você? Digo: meu Deus é o Todo-Poderoso, é o Criador do céu, da terra, do mar e tudo que neles há. Ele é santo, Ele é justo, Ele é verdadeiro, Ele é Deus, Ele é longânimo, é benigno, é excelso, é sublime. Ele é majestoso, Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é aquele cuja glória enche este lugar. Diga: esse é o meu Deus. Capítulo 5 diz a palavra do Senhor: estava Jesus indo para um lugar e havia ali um pavilhão, aliás 5 pavilhões, era uma casa com divisões, e naquele lugar a impressão que eu tenho é que cada pavilhão é que nem hospital, entendeu? Cada um acolhia um tipo de enfermidade, é a impressão que eu tenho.
E aí o povo estava naquele lugar, de repente num pavilhão era cego, no outro era leproso, no outro ficava gente com problema de mobilidade. E diz a palavra do Senhor, Jesus se aproximou e disse para o homem, o que você está fazendo aqui? Ele falou, estou esperando há um tempão, Jesus. O problema é o seguinte, quando o anjo vem e mexe, até eu chegar lá já foi. Põe a mão na pessoa que está do seu lado e diga, em Jesus nunca já foi. Embora a possibilidade de você ser abençoado com um milagre. Porque Jesus te ama. Jesus disse para ele, eu quero que você entenda o seguinte, aqui no lugar das águas, que se um anjo não descer, eu estou aqui para lhe abençoar. Uma igreja com os pés plantados junto à corrente de água é uma igreja que aprendeu que se não houver grandes revelações do extraordinário, a presença de Jesus será suficiente para nos levar ao extraordinário. Amém ou misericórdia, irmãos e irmãs? Capítulo 6 de João diz a palavra do Senhor, os irmãos estão com fé? Capítulo 6 diz a palavra do Senhor, Jesus estava atravessando com os discípulos para o outro lado do mar, e de repente as águas começaram a ficar turbulosas. Jesus pegou, sabia em quem cria, sabia quem era, sabia de onde vinha, sabia para onde ia, pegou ali o travesseirinho, deu uma cochilada, os discípulos ficaram em polvorosa. Jesus se levanta e repreende as águas. Quem é a igreja feliz, irmão e irmã? A igreja que aprende, ainda que seja no meio da turbulência, a viver o senhorio e a autoridade do Jesus a quem serve. Vocês estão comigo, amém, irmãos? Então bate o pezinho e fala assim, eu estou nas águas, Jesus. Amém ou misericórdia? A palavra do Senhor diz que a igreja feliz é a igreja que é como árvore. Fale para a pessoa que está do seu lado, é bonita do lado de fora e saudável do lado de dentro. Amém ou misericórdia? Sabe qual é o nosso problema em relação a isso, irmãos e irmãs? É que às vezes a gente quer muito mais ficar bonita do lado de fora do que saudável do lado de dentro. Eu sou apaixonada por goiaba. Eu cheguei na casa do irmão do meu digníssimo esposo, cheguei na casa dele, eles sabem que eu gosto de goiaba, eu fui na direção da árvore, cheia de goiaba. Aí peguei uma bichada, peguei outra bichada, peguei outra bichada, peguei outra bichada. E eu não sou daqueles que diz, bicho de goiaba é goiaba, eu vou comer. Não sou, irmãos. Eu fui jogando fora, ele chegou para mim e falou, cunhada, deixa eu te falar, essa árvore está com problema. Eu falei, ah é? Ele falou, mas nós vamos tratá-la. A próxima vez que você vier, aí da próxima vez que eu fui lá, eu fui direto na árvore. Quando eu cheguei lá, eu peguei uma goiaba, comi, peguei outra, comi. Eu falei, o que você fez? Ele falou, nós fizemos um tratamento na raiz. Você entendeu, irmão? Crente que está dando fruto bichado é porque está com problema na raiz, irmão. Está com problema na intimidade com Deus. Quem é a igreja feliz? É a igreja bonita do lado de fora e vigorosa do lado de dentro. Amém ou misericórdia? Essa igreja está onde, irmãos? Obrigado, irmãos. 10% da igreja. Essa igreja está onde, irmãos? Está nas águas, irmãos. Eu não vou continuar falando, mas eu quero citar só a última coisa lá de João, que diz a palavra do Senhor que Jesus estava numa festa e era a festa das águas. E Jesus disse, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitos podem correr atrás dessa água, mas do interior de vocês aqui fluirão rios de água viva. Põe a mão aqui. Põe a mão aqui em você. Diga, uma igreja feliz é uma igreja que tem convicção que é do interior, que o céu vai se revelar sobre a terra, em nome de Jesus. Amém, amados e amadas? Quem é a igreja feliz, irmãos e irmãs? É a igreja que é como árvore. Árvore o quê? Plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto. Diga comigo, que no devido tempo, vire para a pessoa que está do seu lado, diga, é necessário discernir os tempos de Deus na sua vida. Se tem uma coisa que a gente consegue discernir olhando para uma árvore, é o tempo que a gente está vivendo como estação, sim ou não? A folha cai, a gente fala está no outono, a folha começa a ficar verdinha, começa a dar flor, começa a dar fruto, a gente vai dividindo os tempos de Deus. É necessário discernir os tempos de Deus e viver plenamente os tempos de Deus. Põe a mão no seu coração e diga, eu recebo essa palavra. É preciso discernir o tempo de Deus para a sua vida. Porque se o tempo de Deus já acabou, querido e querido, naquilo que você está fazendo, não corra o risco de destruir aquilo que você construiu, permanecendo além daquilo que Deus te mandou. Amém ou misericórdia? É preciso discernir os tempos de Deus. Se tem uma coisa que a gente consegue discernir, são as estações do tempo. Tempo de Deus, porque Deus é aquele que move as estações. Então você olha para uma árvore e você diz assim, como árvore, como igreja, e igreja feliz, eu posso ser feliz em meio ao outono. Amém ou misericórdia? O outono é o tempo do marasmo, é o tempo da relocação, é o tempo da mudança. É possível ser feliz em tempo de mudança. Diga, eu creio, Jesus. É verdade que a mudança traz transtorno, irmão, mas será sempre para melhor.
Esses dias atrás eu fiz uma cirurgia na boca. E as pessoas diziam assim: irmã, isso aí vai passar. Eu falei: vai, querido. Isso aqui é que nem deserto. O fim é que vai ser proveitoso. Amém ou misericórdia? Um tempo de mudança pode trazer transtorno, mas ele se faz necessário quando Deus quer relocar você em relação àquilo que Ele planejou na sua vida. Põe a mão assim na cabeça da pessoa que está do lado, estraga a chapinha, estraga o cabelo, quebra o gel, quebra. Fala assim para ele: Deus vai te relocar, irmão. Deus vai te colocar em posição diferente. Deus vai te colocar em lugar diferente. Deus vai te colocar com uma visão diferente. Quantos recebem? Diga: eu recebo. Depois do outono vem o inverno. Mas é possível ser feliz no inverno. Diga: é possível ser feliz no inverno. O inverno é o tempo, irmãos e irmãs, de muitas águas. E ao mesmo tempo parece que nada está acontecendo. Então, quando você estiver vivendo um inverno, traga à memória aquilo que Deus disse que vai fazer, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém ou misericórdia? Você sabe o que é uma promessa não cumprida? Quem sabe aqui o que é uma promessa não cumprida? É uma promessa. Vocês acharam que eu ia aplicar uma palavra grega? Hebraica? O que é uma promessa não cumprida, irmãos e irmãs? É uma promessa. A palavra do Senhor diz que não há uma palavra que saia da boca de Deus, e promessas não são meras palavras, são decretos divinos. Não há possibilidade de Deus decretar alguma coisa e ela voltar vazia antes, ela vai cumprir aquilo que Ele apraz. Então, se ainda não se cumpriu, ela continua sendo promessa. E Deus está falando com a igreja lá em cima agora, não sei porquê. Qual que é, irmão? Pega ele, Jesus. Todo mundo já viu, irmão? Agora olha para mim. É possível ser feliz no outono, quando a gente está sendo mudado de lugar. É possível ser feliz no meio do marasmo do inverno. É possível ser feliz na primavera. A primavera é quando tudo começa a desabrochar. E aí eu quero profetizar sobre vocês um tempo de flores, porque as flores, elas são prenúncios de um tempo de mudança, e Deus vai manifestar um tempo de mudança na tua vida neste lugar. Então, irmãos e irmãs, é possível ser feliz na primavera. Diga glória a Deus por isso. Porque as flores são prenúncios. Às vezes a gente não vê o todo daquilo que vai acontecer, mas quando a gente vê a flor, a gente sabe que o tempo está chegando. Amém, irmãos e irmãs? E depois da flor vem o fruto. E o fruto dá-se no tempo do verão, para dizer para mim e para você que é no calor das muitas lutas que a gente frutifica. Diga aleluia. Mas sabe o que é mais legal? Crente que nasceu no fogo não teme o calor do deserto. Amém? Senti uns 10 crentes desse tipo aqui na igreja. Crente que nasceu no fogo não teme o calor do deserto. Amém ou misericórdia? Porque nós somos o quê, irmãos e irmãs? Uma igreja feliz. Uma igreja feliz é uma igreja que é como árvore, plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. Sabe o que significa isso? Uma igreja feliz terá um testemunho vigoroso continuamente. Nunca ninguém vai dizer assim: você precisa ver a igreja de Praia Grande, está definhando. Então ela está repreendido, inferno. Por quê? Porque uma igreja que é como árvore plantada junto à corrente de água será vigorosa continuamente. Põe a mão na pessoa que está do seu lado, diga: o vigor de Deus está sobre ti, o favor de Deus está sobre ti, a bênção de Deus está sobre nós como igreja neste lugar, a favor de Deus manifesto sobre nós neste lugar. Diga glória a Deus. Aleluia. Então, quando alguém perguntar sobre a igreja de Praia Grande, vai dizer: aquela igreja está crescendo para a glória de Deus, aquela igreja permanece firme para a glória de Deus. Ah, mas eu fiquei sabendo, porque tem aqueles, os irmãos sabem, né? Mas eu fiquei sabendo. Aí dá vontade de você perguntar assim: quem te disse mesmo? Foi Deus ou foi o outro? Porque uma igreja feliz é uma igreja plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. O que diz a palavra do Senhor lá em Apocalipse acerca das folhas, irmãos e irmãs? Que elas são colhidas e são feitos chá dessas folhas para servir de saúde às nações. Agora olha aqui para mim. A igreja feliz é aquela cujo testemunho
abençoa nações. A igreja está se comprometendo com nações. Isso é sinal de que o vosso testemunho vai abençoar nações. O que significa isso, Soraya? Significa que se você passou por uma depressão, Deus pode usar o teu conhecimento dessa área de luta para abençoar alguém que está entrando em depressão. Se você já foi uma pessoa oprimida pelas forças malignas, você pode ser levantado por Deus num testemunho vigoroso, para que vidas sejam libertas em o nome de Jesus. Se você já foi alguém que foi à falência, você pode ser um instrumento na mão de Deus, para levar ânimo, para levar força, para levar instrução a alguém que está perecendo no mesmo mal. O que a palavra do Senhor está dizendo é que a tua experiência, que é o testemunho da folhagem, fala da tua experiência. Quando Jesus olhou para aquela figueira e Jesus repreendeu porque não havia frutos, por quê? Porque ela tinha toda uma folhagem, ela tinha uma aparência de experiência que na realidade não dava fruto nenhum. E o que eu estou dizendo aqui para você é que a nossa experiência ela vai dar fruto na vida do outro. Quem foi aqui curado pela fé vai ser usado por Deus para que outras pessoas sejam curadas pela fé. Quem aqui foi liberto no poder do nome de Jesus vai ser usado para que vidas sejam libertas. Quem aqui foi alcançado pelo poder do Evangelho de Jesus numa palavra de fé, vai ser usado numa palavra de fé para que outras vidas sejam alcançadas. Amém ou misericórdia, irmãos? Quantos estão comigo? Vire para a pessoa que está do seu lado e diga: eu não sou inglês não, mas eu quero servir chá para você, meu filho. Chá para você. Que Ele te aqueça a alma, que Ele te alimente o coração, que Ele te fortaleça, que Ele te dê saúde, que Ele te dê ânimo, que Ele te dê força, que Ele te dê disposição renovada em Cristo Jesus. Amém, irmãos e irmãs? Quem é a igreja feliz? É a igreja que é como? Plantada junto à corrente, que no devido tempo, cuja folhagem... Sabe o que significa isso, irmão? Você vai contar o seu testemunho a vida inteira, mas se você está no Senhor, aquele testemunho vai continuar salvando vidas. Cuja folhagem não murcha. E aí termina a palavra do Senhor. Diga para a pessoa que está do seu lado: vai acabar agora, filho, tenha fé. Diz a palavra do Senhor: e tudo quanto faz será bem sucedido. Quem é a igreja feliz, irmãos e irmãs? É a igreja bem-sucedida, próspera. Agora nós estamos falando de prosperidade, é de árvore, irmão. Aqui, me entende aí? Não sou contra o irmão querer um carro zero, daquele de uma marca que eu nem sei dizer os nomes, não tem problema. Não sou contra o irmão buscar ter uma casa bonita, trabalhar para conquistar aquilo que sonhou, mas o texto está falando da prosperidade da árvore, e a prosperidade da árvore é o fruto. Quem é a igreja feliz? É uma igreja que dá fruto, irmãos. Simples assim. Simples assim. Estamos dando fruto. Somos uma igreja como árvore, plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e que tudo quanto faz vai prosperar. Uma igreja que vai investir na missão e a missão vai prosperar. Vai abrir novas frentes e a missão vai prosperar. Vai orar pelas pessoas e a missão vai prosperar. Vai evangelizar e a missão vai prosperar. É uma igreja que dá fruto. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga: você foi feito para dar fruto, querido. Não qualquer fruto. Um fruto que permaneça. E não vai ser pouco, não. Diga: não vai ser pouco, não. Diga: não vai ser pouco, não, irmão. Quantos creem nisso? Diga: eu creio. Diga: não vai ser pouco, não, irmão. A 100 por 1, em nome de Jesus. A 100 por 1, em nome de Jesus. Como isso acontece, irmã Soraya? Vou até fechar aqui para você acreditar que eu acabei. Deixa eu dizer para você. Um dia me contaram um testemunho que é uma espécie de ilustração na realidade. Eu disse que um grande empresário estava passando uma crise e ele resolveu procurar um homem muito conhecido no México. Esse empresário era americano e ele disse: eu vou ao México porque eu ouvi dizer que tem um homem muito sábio
que dá conselho, que as pessoas formam filas enormes para ouvir esse homem. Ele falou, eu preciso ir lá. Ele fechou a agenda dele todinha, pegou o voo, foi para o México, se colocou na fila. Ele falou, era sol a pino, México, calor de matar. E aquele empresário ali, porque ele precisava ouvir uma instrução, ele precisava ouvir um conselho daquele homem considerado sábio. Ele disse às pessoas horas e horas a fio, de uma por uma, ia sendo apresentado, e o mestre estava lá sentado, e um moço do lado ajudava as pessoas a se aproximarem dele e ouvirem o conselho que ele dava. Ele disse, eu perdi a noção de quantas horas eu fiquei naquela fila, até que eu consegui me aproximar daquele homem. Eu achei que ele ia conversar comigo, achei que ele ia perguntar qual era a minha área de atuação, achei que ele ia querer saber um pouco mais de mim para me dar um conselho. Mas quando eu tentei me aproximar, o jovem disse, não, o senhor pode ficar aí mesmo. Ele disse, mas eu gostaria de falar com ele. Ele disse, não, ele vai dar um conselho para o senhor. Assim, sem falar comigo, ele disse, sim, o senhor aguarda um pouquinho. Ele disse, então, tá bom. Aí o moço foi lá, e o senhor falou no ouvido. Ele foi para o empresário e disse para ele, o conselho é, simplifica. Ele falou, está falando sério? Falou, sim, esse é o conselho. Ele falou, eu deixei todos os meus compromissos, eu saí da minha terra, eu peguei um avião, eu fiquei horas nessa fila, para alguém dizer para mim, simplifica. Ele disse, sim, esse é o conselho, o senhor já pode ir. Ele saiu de lá revoltado. Mas quando ele estava no avião de volta, ele disse assim, deve haver sabedoria nesse conselho. E ele começou a tentar aplicar esse conselho nas coisas que ele já estava vivenciando naquele lugar. Quando ele chegou no aeroporto de volta, deu um problema na passagem dele, e ele viu que ele ia perder bastante hora naquele lugar, e ele disse, eu não posso perder hora. Ele falou, quer saber, vou simplificar, tenho dinheiro, vou comprar outra passagem. Comprou outra passagem. Chegou em casa, foi dizer para a mulher disse, aonde você estava? Ele disse, eu fui ali, fiz uma viagem rápida, só para ouvir um homem sábio. Aonde você estava? Ele tentou explicar para a mulher, e eu não sei com os irmãos aqui que são casados, como sabem como é fácil às vezes tentar explicar para uma mulher uma agenda que você não explicou antes. Amém ou misericórdia? Aí a mulher ficou fazendo 1.500 perguntas, coisa que não é toda mulher que faz, mas aquela mulher dele era diferente. Ela fez 1.500 perguntas para ele, ele disse que ficou com vontade de responder todas elas e dar embasamento para todas as respostas, mas ele disse que aí vinha a palavra daquele homem, simplifica. Ele falou, vou simplificar. Eu ouvi um homem sábio, ele disse para mim, simplifica, a verdade é essa, você acredita em mim? A mulher disse, pela primeira vez eu acho que você está me falando a verdade. Coisa de mulher. Ele disse que chegou no dia seguinte no trabalho, todos os chefes de setores da empresa dele estavam reunidos, esperando da parte dele um novo plano de negócios, uma reunião extraordinária. E ele disse, gente, vamos simplificar aqui, porque essa é a palavra de ordem. Cada um vai para a sua área, faça o seu melhor, e nós vamos crescer como igreja, como empresa, perdão. E aí, disse que a empresa começou a crescer. E ele começou a prosperar de tal forma que ele ficou impressionado. Sem muito esforço, sem muita estratégia. E aí ele disse que ele ficou tão feliz que ele resolveu voltar lá no México e agradecer ao homem pelo que ele tinha dito. E aí ele foi lá, enfrentou de novo, pegou, deve ter conversado com a mulher da segunda vez, porque o homem geralmente é assim. Brincadeirinha, irmãos. Foi lá, chegou, enfrentou aquela fila de novo, quando ele estava lá na fila, de novo, esperou, ouviu, estava todo mundo ouvindo, e aí ele disse para o jovem, agora chegou a minha vez, eu queria dizer para ele o que o conselho dele fez comigo. E o jovem disse, mas ele não vai ouvir o senhor. Ele disse, por que ele não vai me ouvir? Porque ele é surdo. Disse, como assim ele é surdo? Você não contou sobre mim para ele e ele me deu uma resposta? Ele falou, não, esse conselho ele dá para todo mundo que vem aqui. Agora olha para nós como igreja. A gente fica tentando elaborar uma forma extraordinária de crescer, e a palavra do Senhor diz, dê fruto, querida. Isso é o mais saudável que você pode testemunhar. Vai, dê fruto. Como que eu vou fazer, Soraya? Só vai lá e prega, só vai lá e fala da sua fé, só vai lá e ora pela pessoa, só vai lá e ministra, só vai lá e compartilha, vai lá e chama para a célula, vai lá e chama para a igreja, vai lá e faz, simplifica. E você vai ver os frutos brotarem um a um, em o nome de Jesus. Amém ou misericórdia? Quantos querem ser uma árvore frutífera,
Fique em pé e nós vamos orar juntos nessa hora, em nome de Jesus.